Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreendedoc Podcast, o canal que eu comunico médicos, profissionais de saúde que fazem uma medicina e uma profissão ética com o universo do empreendedorismo, porque foi o que completamente mudou minha vida. Eu acredito fielmente que esse é o caminho da medicina para prosperar sendo médico e é o que eu faço aqui. Eu trago profissionais ou mentorados ou profissionais que prosperaram muito na carreira para contar as histórias deles, para servir de inspiração para você que tá aí meio na dúvida do que fazer, para onde que vai. Então é um momento de inspiração máxima. E hoje eu tô aqui com uma mentorada, amiga, querida. Ela é uma potência lá dentro e eu tô feliz que ela tá aqui. Eu vou apresentar para vocês a Ana. Tudo bem, Ana? Tudo, obrigada pelo convite. Potência é você. Tô muito feliz com o convite. E obrigada, bora aí bater um papo. Bora, deixa eu apresentar a Ana para vocês. A Ana, o nome dela é Ana Cláudia Meirelles. Ela é médica endocrinologista. Trata de tudo, né, Ana? Mas tem um foco, um nicho na obesidade e o sobrepeso. Até vou querer saber um pouco disso. Já há mais de 10 anos formada. E ela é sócia fundadora da Clínica Miva, que a gente vai falar um pouco também da Clínica Miva hoje. Eu quero que você conte um pouco essa história. E ela é casada com o Marcelo, que eu conheço, e mãe de 2 meninas. Qual que é a idade das meninas? 1 ano e meio e 3. 2 bebezinhas. Nossa, podemos falar disso também, né? Sim, lidar, Muito dividir bom pra gente trazer os isso. pratinhos, né, que é muito difícil. Exatamente. Quer começar por isso? Eu sempre começo pela história da medicina, mas me conta um pouco como é que é ser mãe, médica, empresária, porque você faz gestão de uma clínica, cuida dessa clínica, e mãe de 2 bebês. Como que você tá fazendo isso? Eu, honestamente, não me recordava que eram tão pequenas as duas. E foi muito emendado, assim. Assim, eu saí da clínica de licença maternidade da Francesca, que é a minha primeira filha, bombando. A clínica tava bombando. Eu saía todo dia, 8 da noite, 7. Pera, não entendi. Quando você tava de licença Não, maternidade. logo que eu entrei de licença maternidade. Tá. Eu saía, assim, antes de entrar de licença maternidade, eu saía bem tarde da clínica. Tava bombando, Ah, tava tá, cheio tá. de paciente. Grávida, super grávida Sim, atendendo. super grávida. Fui até, acho que 38 semanas. Ela nasceu com Mulher é muito 39. guerreira, né, cara? A Thaís também, a Thaís é assim. A Thaís, meu, quase explodindo a barriga e É. trabalhando igual uma doida. E saí. E aí ficou no começo aquela coisa, né? Eu lembro que eu falei assim pro meu secretário, eu falei assim, ó, você aguenta aí, eu acho que eu vou amamentar 1 mês mais ou menos e já volto, tá? Ele, ai, Ana, imagina. Eu falei assim, não, que se não der certo a amamentação, não tô nem aí, eu vou voltar e é isso aí. Aconteceu que a amamentação virou uma coisa na minha vida. Assim, eu virei completamente obsessiva e eu queria que ela só mamasse o meu leite, eu não queria dar Ah, fórmula, eu rolou não isso? queria dar mamadeira. Eu sofria, assim, loucamente. Eu não conseguia tirar leite na bomba o suficiente pra fazer um estoque pra voltar a trabalhar. Só sei que no fim, assim, tudo girava em torno da amamentação. Acabou que eu demorei pra voltar um pouco mais pra clínica, mais do que eu estava planejando. Não durou 6 meses, obviamente, né, porque não dá, né. Sim. Mas durou, vamos colocar aí uns 3 meses, mais ou menos, pra eu voltar. E aí fui voltando devagarzinho, Isso na primeira, na primeira gestação. Primeira filha, né. E aí eu fui voltando devagar, mas aquela coisa, assim, atendia 1, 2, voltava pra amamentar. Atendia 1, 2, voltava pra amamentar. Aquela loucura, A assim. Thaís fez isso também. E aí, É muito admirável cansativo isso. pra caramba. E aí, só sei que no final, assim, acabou que não ficou exclusivo do jeito que eu queria. Acho que o primeiro filho é muito perrengue, a gente é É. muito inseguro, né, insegura de maneira geral. E logo quando a Francesca estava com 9 meses, eu engravidei. Então, assim, foi aquela coisa, eu mal tinha voltado pro consultório, o consultório 9 não tinha meses, engrenado cara. É ainda. igual a Thaís. Você já conversou disso com a Thaís? Não, preciso A Thaís foi com conversar, né. 5 meses. Nossa, Igualzinho. coladaço, mais que eu. Coladaço, bebezinho. E aí eu falei assim: "Nossa, daqui a pouco eu vou sair de novo, meus pacientes vão me abandonar". Comecei a entrar num negócio, assim, que eu falei: "E agora?". Emendei, mas eu queria ter emendado Sim. também. Só que eu não sabia que ia ser tão rápido, porque a Francesca demorou um pouquinho e a Pipa foi de primeira, assim, né. E aí, saí de licença de novo, 3 meses, mas aquela coisa, foi uma amamentação mais leve, eu consegui seguir mais, mas eu ainda fui voltando devagarzinho, porque a prioridade era amamentar ela e tal. E aí, quando eu voltei, eu lembro que, assim, um dos meus primeiros pacientes, é um paciente querido, tá, eh, antigo pra caramba, chegou pra mim e falou assim: agora chega, né, você vai voltar pra valer?". Aí eu, tipo, levei isso como uma coisa ok, mas no fundo eu falei: "Gente, o mercado é muito cruel com as mulheres, Você né, chegou a pensar assim". em desistir? De voltar a atender? Foi uma bem fugaz, mas passou isso pela minha Passou cabeça. pela cabeça. Passou. Falei: Imagino. "Meu, já tá mais devagar o movimento, não voltou ainda o que era antes, eu vou sair de licença de novo". Aí voltei de novo e já estava mais devagar, aí eu falei:
será? Será que eu viro mãe? E várias amigas minhas, assim, largaram várias coisas Imagino, pra imagino que ser deve. mãe em tempo Agora você integral. me contando, eu falei, deve ter muita médica que, tipo, larga, né? O Sim, consultório tá indo mais ou menos, parou aí, piora. é. E aí tem uma coisa que, assim, é uma frase do meu pai que fica muito na minha cabeça desde Fala sempre. Ele fala isso. assim: não Fala que eu quero ouvir. importa o que acontecer, você nunca deixe de trabalhar. Nunca, 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 nunca. Ah, mas ganhou herança, ah, mas não sei o quê, mas o marido tem dinheiro. Nunca deixe de É, trabalhar. acho que a pessoa atrofia, gente, como pessoa, né? Exato. E foi isso que mais me moveu. Assim, eu falei assim: não, eu vou voltar, eu sou boa no que eu faço. É eu voltar a fazer meus passinhos ali, que os pacientes vão voltar, eles vão saber que eu tô de volta. Talvez eles não voltaram ainda 100%, porque eu tô atendendo muito online. Eu não tô 100% dos horários abertos, isso atrapalha na agenda. Sim. E aí fui voltando aos pouquinhos. E, assim, janeiro desse ano que eu comecei mesmo, assim, pra valer. Voltei, a Pipa nasceu em janeiro do ano passado. Eu voltei mais ou menos lá pra maio. Porque ela nasceu final de janeiro, 31 de janeiro. Então eu voltei lá pra maio não, abril. E mas abril devagar, abrindo alguns horários só, tinha dia que eu não atendia. Aí voltei presencial 100% em setembro, mas eu vi que engrenou mesmo em janeiro desse ano, Show de de bola. novo, sabe. E Aninha, me Levou um conta uma tempo. coisa. Como que você. Eu entendi essa fase bem inicial, gestação, esse momento meio difícil de volta, não volto, voltou, amamentação e tal. Mas hoje, com uma bebê de 3, de 2, assim, como você tá gerenciando esse tempo de mãe de filhas pequenas, médica de uma clínica, que a gente vai falar dela, mas é uma clínica top, empresária, Não é fácil. esposa, assim. Imagina que você tá num podcast que tem muitos médicos ouvindo, e tem muitas médicas que se inspiram. Falam, meu, que potência, que mulher, eu quero ser. O que você fala pra uma médica que tá ouvindo isso agora? É difícil, tem dia que eu fico em falta com elas, não tem como. Hum. Assim, tem dia que eu olho e falo: "Nossa, não brinquei, não conversei direito", sabe. Mas assim, acordo, a gente toma café juntas, eu e elas, o Marcelo ainda ele vai dormir mais tarde, então ele acorda mais tarde, e eu durmo mais cedo, eu acordo mais cedo, né. E aí levo sempre a Francesca pra escola, a Pipa ainda não tá na escola, então eu levo, é a pé, dá uns 7 quarteirões, mas eu faço questão de ir a pé pra também já ir me deixando mais Falando. ativa ao longo do dia, sabe. Eu Uhum. falo isso muito pros meus pacientes, a gente ser mais ativa ao longo do dia, a gente fica muito sentado, né. Aham. E isso tá muito atrelado à longevidade, então é uma coisa que eu faço sempre, eu Nossa, sempre nem me levo fala ela que a eu pé. preciso começar. E aí volto, dou uma brincadinha com a Pipa e já vou pro consultório. Só que assim, não tem como, eu atendo meio período todo dia, eu ainda não voltei àquela coisa do tipo, nossa, 12 horas, 10 Full, né? horas. Até porque eu atendo, 1 hora cada paciente, então assim, eu quero ter tempo pra conversar com o paciente também, não adianta eu pegar e encher a agenda Sim, no espaço curto, eu já trabalhei pra convênio que te marca 6 por hora, é uma sim. coisa um serviço horroroso que você presta para o paciente, então eu falei: "Não, eu quero fazer agora, eu tenho uma clínica, eu quero fazer as coisas com calma". Então eu trabalho mais ou menos aí 6 horas atendendo mesmo, mas tem aquela parte de burocracia que ninguém vê, que o paciente não vê, né. Então assim, eu entro no consultório mais ou menos 10 da manhã, que é o tempo de eu pegar ela, levar ela na escola, fazer minha academia, brincar um pouco com a Pipa, tomar um café e ir para o trabalho e volto mais ou menos 4 da tarde, que é a hora que eu sento, brinco um pouquinho com elas, a gente janta juntas, e aí depois aquela fase ali do banho, colocar pra dormir. Tem dia que eu não consigo, por exemplo, eu chego já na hora de colocar pra dormir. Entendi. Perde um pouco após o consultório. Perde, perde. Mas aí, o segredo que você tem é ter uma organização, uma rotina meio pré-separada pra ter momentos com Sim. elas. E ter rede de apoio, então, Rede de assim, eu apoio. não tenho família aqui, minha família mora toda no interior, mas é babá que tá Mora com onde sua ela família mesmo? sertãozinho. Sertãozinho, a gente falou disso já. E família da minha mãe e família do meu pai de Franca. Mas, tem o babá, que tá com ela desde que ela nasceu, então assim, eu confio cegamente, e ela me ajuda pra caramba. É, Se não fosse ela, eu não ia conseguir ter essa rotina maluca não. show. Acho que a Thaís responderia bem parecido com você essa pergunta. Ela tem rede de apoio, a gente cria rede de apoio, minha sogra, funcionária. E essa organização também, a Thaís faz questão. Como a gente sabe que o nosso tempo é raro com as crianças, tem algumas coisas que a Thaís não abre mão. Então, a gente já teve motorista, mas ela fala assim: não, eu não quero mais motorista, eu quero eu levar pra escola. Mais ou menos o que você faz, porque pelo menos ali é 30 É um minutos, 15 minutos, momentinho, né. é o momento que eu tô com eles. E eu também não abro mão de eu levar no clube 2 vezes por semana. Ela leva 3. Então, é o que a gente conseguiu construir. Porque se você depender, se você criar uma rotina que, eu vou, quando acabar o consultório, não dá. Você Não tem que, dá, você tem que você colocar você na chega sua. morto do É, consultório, não. sabe. Por mais que é o que você goste de fazer, cansa bastante, né, então Massa, eu tenho maior admiração, sabia? Mulheres aí, médicas, empresárias, mães, muito massa isso.
Vamos falar um pouquinho, só pra todo mundo te conhecer melhor. Eu inverti um pouco a ordem que eu sempre sigo aqui no podcast. Mas conta um pouquinho, Ana, como é que foi a história da Ana com a medicina e a chegar na endocrinologia? Brevemente, sempre pra gente conhecer. Vamos lá. Minha coisa era ajudar pessoas, desde pequena. Mas o que você quer fazer? Não sei ainda, eu quero ajudar as pessoas. E aí, eu lembro que mais ou menos na sexta série, eu estava em dúvida entre odonto e medicina. E acabei partindo para medicina. Não tenho uma família de médicos, eu tenho uma tia que é médica. Uhum. E um tio que foi casado com a minha tia, que é médico. Então, assim, né, não é da família mesmo, é só essa minha tia. E, então, assim, mas eu não me inspirava nela, por exemplo. Eu queria ajudar pessoas. E aí, eu lembro que com 16 anos eu fiz intercâmbio, eu morei 6 meses fora. E aí, isso ficou muito forte em mim, do tipo, não… sabe aquela fase de crise existencial, assim? Eu falei assim, não, se eu tô aqui pra alguma coisa, eu vou ajudar alguém, né? Sei. E aí, voltei, eu fiz intercâmbio no terceiro colegial, voltei. Obviamente, não passei, porque foi no finalzinho, né? Eu Foi passei pra onde, intercâmbio? Nova Zelândia. Nova Zelândia? Caraca, que massa. Assim, não sei como minha mãe teve coragem de me mandar com 16 anos pra Nova Zelândia, do outro lado do mundo. Que massa. Mas voltei, assim, no finalzinho, lá pra setembro. Então, já tava Ainda bem que perto você de voltou, né? vestibular. Podia ter desistido de voltar. Eu quase fiquei. Imagina. Eu quase fiquei. Meu pai que me deu uma chamada e falou assim: você tá pensando que é o quê? A vida, pode voltar. É bem comum as pessoas não Mas voltarem. eu quase fiquei. E aí, fiz 2 anos de cursinho, que é aquela coisa. O terceiro eu fiz lá. O terceiro colegial lá é completamente diferente do terceiro colegial daqui. Fiz 2 anos de cursinho aqui em São Paulo. Então, assim, 16 anos saí de casa e não voltei mais. Porque do intercâmbio, eu já voltei aqui pra São Paulo pra fazer cursinho. Aí, passei em Alfenas, em Minas. Fui fazer Alfenas, 6 anos. Depois, passei em clínica em Jundiaí, mais 2 anos. E depois, no ABC, endócrino, mais 2 anos. Que aí comecei a morar aqui em São Paulo. Entendi. Então, assim, muito difícil, é o que eu falo. Não menosprezando pós-graduação e tal, mas assim, o que você aprende em 4 anos de residência, você não sai da faculdade médico. Você não Sim. sai da faculdade médica. Residência que faz. Você sai com um carimbo. Só que a residência, eu falo que separa os meninos dos homens, sabe? Então, assim, eu saí, principalmente dos 2 anos de clínica. Você é cardio, você fez clínica Sim. também, sabe como é que é. Faca na caveira total. Acho que só Sim. cirurgia geral que é pior. Mas, assim, é muito pesado. Tinha dia que eu entrava no hospital 5 da manhã, saía 11 da noite. E quando a gente acaba a clínica, a gente sai bem medicão mesmo, né? A gente tá médico no Sem extremo. medo de nada. Sem medo de nada. Tanto de tubo, de acesso, de marca-passo, assim. Acho que eu peguei muita mão, perdi muito medo. E eu lembro, assim, da situação. O meu primeiro estágio na clínica foi emergência. Cada hora que tocava a campanhazinha ali do SAMU chegando, me dava um negócio. Assim, eu falava assim, meu Deus, eu não vou saber. Sabia que esse negócio de começar a residência de clínica me lembrou agora, quando eu fiz residência na Escola Paulista, na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. E aí, eu lembro que a gente foi lá naquele auditório gigante da Paulista, assim. E aí, os professores estavam lá, dando boas-vindas para os residentes de clínica. Acho que eram 30 vagas, 33 vagas, não lembro exatamente, 30 e poucas vagas. E daí, eu falei assim, olha, sejam bem-vindos, R1s de clínica médica, da Escola Paulista de Medicina. Mas, hoje é dia normal, né? Acho que era uma quinta-feira. Alguém tem que dar plantão na emergência hoje à noite. Isso. Aí eu falei, nossa, cara, que zica, Eu fui a hein, primeira. cara? Eu também. Que zica, né, cara? Hoje à noite. Eu fui lá pra só uma confraternizaçãozinha, né? Imagina o cara tem que dar plantão hoje à noite. Aí, vamos sortear Carlos Alberto Franquina. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Não vou nem voltar pra Coração casa. disparando, né? Tem que dar plantão, não conheço nada, não sei nada. Ninguém te respeita. Ninguém me respeita. Nossa, daí eu lembro que eu cheguei assim, aquela confusão. Aí eu fui pra uma enfermeira, falei assim, eu queria fazer um eletro. Ela falou, faz você. Eu falei, nossa, mas… Não esqueço disso. Não, as coisas que eu pedia também, elas falavam a mesma coisa. Ela Mas falou foi assim, uma baita quem é escola. você? Assim, Faz eu você. aprendi muita medicina lá, muita também. medicina mesmo. eu sofria, eu chorava, mas foi o que me… Faria de novo? Faria. Totalmente. Foi o que me fez ser a médica que eu sou É, a hoje. segurança que a gente tem pra encarar qualquer coisa. É. Ô, Ana, e endócrino? Por que endócrino? Você fez, na faculdade, você já definiu que você queria endócrino? Você fez Não. clínica pra fazer endócrino? Como é que foi isso? Não. Eu ia definir ali na clínica mesmo. Porque o meu sonho, a minha ideia de ser médica sempre foi ter um consultório. Uma mesinha, eu de um lado, o paciente do outro, eu conversar. Sempre tive assim, nunca pensava em ser cirurgiã. Entendi. O consultório que você via como médica, né? Exato, era o que era a minha ideia já, desde pequena, assim. E aí, endócrino foi mais por assim, não foi nenhuma paixão, mas foi mais por qualidade de vida. Falei assim, que especialidade que eu vou ter mais qualidade de vida, que eu não vou ter que dar tanto plantão, que eu vou conseguir fazer mais minha agenda e ter qualidade de vida depois com meus filhos, quando eu decidi ser mãe. E aí, foi meio que por isso mesmo. Show de bola, entendi. Tinha um ladinho pra dermato, confesso. Só que acabou indo pra endócrino. E aí, depois eu me apaixonei, porque acaba que você cuida do corpo inteiro, né? É, o endocrinologista é um clínico do paciente como um todo, né? É. E deixa eu te perguntar uma coisa, você tá nichada em
em obesidade, sobrepeso. Por acaso a gente tá gravando esse podcast em 2025 e nesse momento que você tá assistindo esse podcast, sei lá quando você tá assistindo, tá super em alta, né? O tratamento da obesidade. E eu imagino que isso acende aos olhos de muitas pessoas que querem trabalhar com isso. Como é que foi para você? Por que que virou... Eu sei que você trata de tudo, você é uma endocrinologista muito bem formada, como você disse aí, trata de tudo. Mas por que que você é tão bem vista nesse mercado, que é um mercado tão competitivo? Eu sei que você é uma referência, eu sei que os pacientes te procuram muito por conta da obesidade, é uma força sua, uma referência, você é uma referência nisso. Como que isso aconteceu? Você sabe dizer? Foi natural. Foi natural? Não foi assim. Não era nesse ápice que tá hoje, né? Não, eu não busquei isso, foi natural. E eu acho que muito de eu saber ouvir e de ter empatia com o paciente e não julgar. Porque paciente com sobrepeso e obesidade, eles já passaram em vários outros médicos antes de passar em você. Eles já ouviram vários julgamentos, vários dedos na cara, sabe? E às vezes do médico tá ouvindo a história e não tá nem olhando na cara do paciente, sabe? E ir atrás da gênese, do porquê ele começou a engordar, de às vezes puxar coisa lá da infância. Eu falo que no final eu sou muito mais psicóloga do que médica em algumas Sim. consultas, porque traz muito isso, tem muita coisa do passado. Coisa que eu via que vários médicos não faziam. E isso foi sendo muito natural, assim. Não foi que eu fiz um curso de como atender o paciente com sobrepeso e obesidade, sabe assim? Que massa. E isso acabou que eu acho que virou uma referência, porque é o que as pacientes mais falam, assim. Eu nunca me senti tão segura em uma consulta de obesidade e sobrepeso, que eu sei que eu vou chegar lá e eu não vou levar bronca, eu não vou ouvir, né, ironias. Então, acho que isso acabou Esse olhar transformando. acolhedor, né? E hoje você entende que você é vista como uma referência nisso mesmo. Sim. Que massa. E engraçado, né, fazer até uma pausa aqui sobre isso, porque você já falou 2 vezes, você falou, obviamente, muito de forma genuína, sobre a importância de servir, de ajudar, que isso fez o seu consultório, que isso fez você conseguir atender uma patologia que, de fato, são pessoas muito vulneráveis, né? É difícil tratar a obesidade, muito difícil. Paciente muito fragilizado, muito preconceito. É uma doença difícil de tratar, porque envolve muitas questões, né? Psicológicas, etc. Familiares, histórias. E é um paciente que foi muito tempo marginalizado mesmo. Mas eu fico feliz, assim, a gente tá no Empreendedoc, tá no podcast da Empreendedoc, e todo mundo sabe a bandeira que eu defendo, que eu quero perto de mim médicos, né? Que são médicos de verdade, que amam o que fazem. E eu antes de você estar aqui, eu entrevistei outra médica que também trata uma patologia que é super relacionada à autoestima, pacientes difíceis, tal, lipedema, etc. E ela falou a mesma coisa, assim, foi pelo amor à pessoa. E não é à toa que eu tô cercado de pessoas assim, sabe? Então deu certo. O meu nicho também deu certo. Eu atraio pessoas que são médicos de verdade. E eu sou completamente convencido, assim, por mais que o meu business é ensinar médico a gestão de consultório, empreendedorismo, construir infoproduto, que é uma outra coisa que eu ensino também, mas eu sou completamente convencido que nada é mais forte do que o servir ao paciente. Não é. Isso não é papinho. É isso que monta o consultório. Você pode ter uma mega clínica com várias pessoas, assim, aquela coisa de cinema. Se você não souber servir, se você não souber tratar seu paciente de maneira empática, com carinho, você não vai pra lugar nenhum. Não vai. Eles podem até ir na primeira consulta, mas não volta mais. Ele tem que se sentir acolhido, sabe? E isso vem muito também. Eu lembro que aquela coisa, né? Começo ali de adolescência, a mãe marca a primeira vez ginecologista e tal. E a minha mãe que marcou, minha primeira ginecologista. E eu lembro até hoje do jeito que ela me tratou. Seca, séria, sem olhar no meu rosto. Assim, gente, será que eu não quer nem dar a mão? Será que eu tenho alguma doença? O que tá acontecendo? Ginecologista com adolescente, né? Exato, eu tava morrendo de medo. Eu lembro quando minha mãe me falou que marcou, eu chorava, assim, né? E, e isso tem muito na minha cabeça, assim. Eu tenho essa imagem muito forte na minha cabeça de como não ser, sabe? Que forte isso, hein? Sabe que esse dia eu tava num evento em Minas, que eu fui palestrar no evento em Belo Horizonte. E o palestrante antes de mim projetou uma imagem, que se eu não me engano foi publicada no JAMA, ou no New England, uma revista de alto impacto da medicina, que era o desenho de uma criança desenhando a consulta médica que ele foi. E impressionante que ele desenha assim, ele faz um desenho, ele coloca ele, a mãe, o médico de costas, de frente pro computador. Significativo, né? Foi a percepção da criança, foi que o médico tipo, não olhou pra ele. Louco. E a maioria não olha. Não olha. A gente é muito criado, tem isso também, a gente é muito criado na residência,
naquela medicina meio toma lá da cá, né? Sim, Eu saí da residência uma pessoa, eu fui me transformando ao longo da minha carreira em eu outra também. pessoa. Você sai muito reativo da residência, É, sabe? Porque é muito estresse, é muita coisa na tua cabeça, é muito chefe te vamos falando falar mais disso, que coisa. isso é muito importante pro médico. Eu acho que eu nunca toquei nesse assunto, isso é muito verdade, né? A gente sai muito, primeiro, muito dono da razão de tudo, Sim, sim. muito reativo, do tipo, é assim, pronto, acabou. É. E na prática, fazer consultório, funciona ser assim? Imagina, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu lembro tratando os pacientes com obesidade na endocrinologia, na residência mesmo. Ah, não emagreceu? Ah, então renova a receita aí. E não sei. É. Você não tinha tempo O pra chefe conversar com falando você. com o residente. Não, não Exatamente, emagreceu, o não fez chefe dieta, dando a né? consulta. Não deu, não fez dieta. É folgado. Tem vergonha na cara. Eu vi, aposto que tem uma bala Assim. na bolsa dela. Falavam assim. Desse Que jeito. triste, E você né, cara? sai assim um Você sai pouco, né? assim. Porque o ambiente te contamina. Isso é muito real. Então, assim, eu lembro quando eu saí da clínica, então, principalmente, porque clínica é mais pesado ainda, né? Sim. De carga horária de trabalho e tal. E aí você sai muito reativo, meio mal educadão, sabe? E aí eu lembro quando eu saí endócrino melhorou, foi melhorando. E quando eu terminei endócrino, eu falei assim, cara, nossa, mas eu não sou assim, sabe? E aí no consultório, você vai mudando. Cara, você tá dando um negócio, tipo, E tô muito. falando a Eu verdade. sei, não, Tô falando a você tá dando um verdade. negócio que é muito ouro pras pessoas. Eu tô no momento, nesse momento que a gente tá gravando aqui, eu tô no momento profissional, porque a empresa cresceu muito, a empresa do Doc cresceu muito, você sabe, meus mentorados sabem. Eu tô transicionando os meus pacientes pros cardiologistas da clínica, o que tem sido muito doloroso pra mim mesmo. Eu amo ser médico, amo muito ser médico. E o que eu falo é assim, e eu, obviamente, estou conversando com todos os meus pacientes de novo, comunicando essa decisão difícil, direcionando para outros colegas. E o que eu ouço dos meus pacientes é exatamente sobre isso, né? Todos falam, nossa, doutor, como é que vai ser? E ninguém, são 3.000 pacientes, ninguém comentou do ponto de vista técnico, praticamente, sabe? Algum outro ponto, mas a maioria das mensagens foram em cima do quanto eu fui acolhedor, o quanto eu fui disponível, sabe? Foi isso que fez meu consultório. Sim. Não tem outro caminho. E é por isso que eu não tenho medo, sabe? Fala, você tem alguma insegurança? Eu tenho tristeza de fazer o que eu tô fazendo, porque eu amo fazer, mas é assim, a empresa, você sabe, a empresa do Doc hoje virou uma coisa muito grande. Mas eu não tenho medo, Ana, eu não tenho medo porque eu sei como é que é o caminho. Ah, mas e a atualização? Ah, tá bom, isso tudo bem, a parte técnica tá tudo bem. Eu acho que isso eu me viro fácil. Sim. Porque o resto que eu faço é muito diferenciado. Entendeu? Essa servidão não é normal. As pessoas Não é. não pensam nisso, não fazem isso. E é mais simples do que você imagina. Você tá atrás aí do detalhe, do detalhe, do detalhe, mas o que faz o seu consultório é aquele. Eu falo pra mentorado que tá muito no começo, assim, muito no começo, eu falo assim: você tem um paciente, que bom. Um na semana, que bom, porque é ele. É ele que vai montar o seu consultório. É o quanto você serviu, o quanto você cuidou. A gente tá num papo bem filosófico, é um podcast de empreendedorismo, mas é tudo a ver, porque é isso que montou o meu consultório, montou o seu e você tá dando ouro pra galera. E a gente sai muito reativo e acha que isso é um modo normal, assim, de atender Exato. as pessoas, né? Que é ser grosseiro mesmo. É, E não é grosseiro. assim, porque a residência transforma a gente nisso. Porque a carga horária é tão grande que a gente vai ficando nervoso, estressadinho, sabe? Sim. E aí quando você para e vê, fala assim, meu, não, esse não é o caminho. Entendeu? Massa. E assim, eu tenho um paciente meu que tá comigo desde quando eu comecei a atender na endócrino, assim, foi mudando de clínica comigo, sabe? Sim, te acompanhando. Isso é incrível, né? Tô ouvindo muitas histórias agora que eu tô fazendo essa transição. E eu tenho um paciente que falou assim, doutor, mas como é que vai ser? Eu nunca fui em outro médico na minha vida. Tô com você há 15 anos, você foi o primeiro médico que eu fui. E os que eu fui, raras vezes, foram que você escolheu quem eu tinha que ir. Sim, às vezes Porque precisou encaminhar pra a alguém. gente vira né? referência, né? Sim. Isso é muito lindo, né? De fazer consultório, de fazer medicina. Isso é muito lindo mesmo. Não posso, daqui a pouco eu vou começar a chorar aqui. Eu vou voltar pra trás. Cancela esse podcast, vou voltar pro consultório totalmente de novo. Vamos lá. Ana, deixa eu perguntar uma coisa. A gente estava lá conversando lá fora nos bastidores antes de você entrar, e você falou um negócio que me chamou a atenção. Eu falei, nossa, isso aqui é uma coisa legal pra eu até perguntar pra ela na hora. Você tá no momento do consultório que você tá treinando secretária, tá até fazendo uma reforma, trocando de clínica. Eu acabo conhecendo muito a história dos mentorados, porque a gente, né, fica muito junto. A gente tá no momento eu falo a gente, mas a Aninha tá no momento de transição, trocando o consultório, e tá nessa dor de treinamento de secretária. E você falou assim, sempre gostamos, ela tem uma sócia, dermato, né? Gineco. Gineco. A gente sempre gostou de secretário homem. Eu acho que isso é um assunto legal pra gente abordar, porque não é o mais comum, né? Dentro das. Sim. Por acaso, na Dermacor, a gente tem
10 funcionárias diretas e funcionárias. E eu nunca tive um homem em 15 anos, assim. Como é que é isso? Por que isso? Qual que é a vantagem e desvantagem? Porque é uma dor das pessoas que estão vindo essa questão de secretária. É sempre um assunto importante para debater. Treinamento, secretária. Por que isso? Não foi proposital, tá? Acontece que a minha sócia saiu de uma clínica grande. E aí ela levou ele com a gente. Ah, o primeiro. Primeiro. E aí ele ficou 2 anos e meio com a gente. Ele saiu quando eu tava de licença da maternidade da Francesca. Fiquei chateadíssima, by the way. Mas Aham. enfim, ela puxou ele da clínica também que ela tava. Ele também não tava feliz lá. Ele falou assim: Meu, você tá mudando de clínica, eu adoro você, não sei o quê. Posso ir com você? Ela, eu tenho uma sócia, pode ser. Então foi isso, começou com ele. Quando ele saiu e pediu licença, ele pediu pra ir embora, ele falou assim: Ó, eu tenho um amigo muito querido que sabe fazer o que eu faço tranquilamente, eu treino ele e tal. E aí já mandou ele. Então, assim, não foi porque a gente tava buscando homem, sabe? Entendi. Mas, fato é, homem é mais prático, né, gente? Assim, É mais fácil de mulher, lidar com o homem. eu sei, eu me incluo nessa. Mulher é mais cheia de mimimi, é mais cheia de 9 horas, né, digamos Sim. assim. Então, às vezes você tá num dia pior, que às vezes sem querer você dá ali uma palavra mais atravessada e tal, a pessoa já leva como pessoal. O homem não leva, o homem não tá nem aí. Então, É assim, fácil de é lidar. mais easygoing, não tem jeito. Sim, É mais sim. tranquilo. Mas assim, você falou do. Entendi, eu também concordo. Até pensando nisso, viu, mulher? Funcionários da Dermacores, eu tô pensando. Porque é verdade mesmo. O homem é um ser mais fácil de lidar. Mas isso do ponto de vista de líder. Agora eu queria saber o seu ângulo de visão pelos pacientes. Porque você, é gineco. Sim. Você é endócrino, trabalha com obesidade. Eu imagino que tem um público feminino grande, Sim, enorme nesse sim. consultório, deve ser 80%. Sim, total. Como que é isso? Porque Elas amam. elas amam ele. Amam. Os 2 que passaram lá. Sim, amaram. Tá vendo como a gente tem que ouvir histórias verdadeiras pra Amaram. entender? Sim, inclusive um saiu recentemente, né? Por isso Porque até o que eu cara tô tem treinando. que saber ser Sim, discreto, sim. empático, um consultório de ginecologia, né? Várias chegam perguntando: o que aconteceu? O que aconteceu com fulano? Ai, que Por massa, que ele cara. saiu? Eu adorava ele, não sei o quê. Assim, sempre foi muito bom. Ah, então sempre funcionou pra você. Ó. E tá vendo? Se você Funcionou tem muito. algum preconceito com isso, não, mas a minha especialidade não funciona. É endócrino, com gineco, 80% feminino e super Deu muito funcional. certo. Deu muito certo. Por 5 anos deu muito certo. E ainda, além de tudo, ganha a facilidade de relacionamento que os homens normalmente têm. Meu, é isso, a gente cicla, né? Homem não cicla. Então, mulher uma hora tá aqui, outra hora tá aqui, outra hora. Sim. Tem ciclo, né? Boa. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Fala um pouquinho da história da Miva, da clínica. Como nasceu, como é que tá? Foi muito engraçado como Conta nasceu. essa história pra gente ouvir. Bom, eu terminei residência logo no 4º ano, né, o R4 ali de endócrino. Eu já comecei a atender num ambulatório de convênio, que eles colocavam 6 pacientes por hora. Eu queria morrer. E eu sou Tá. toda metódica, eu gosto de anotar tudo. Eu anoto até a cor do Mas esmalte, endócrino é sabe? assim, né? Endócrino gosta de Sou, anotar assim, mega chata com essas coisas. Então, assim, eu sofria. Era um negócio que, assim, eu atendia com o coração disparado o tempo todo, porque eu não queria atrasar. Porque além disso, de eu querer anotar tudo, eu não quero atrasar. tudo. Aham. E tudo bem, faltava, às vezes, então a média era 4 por hora. Como que eu posso prestar um atendimento bom, atendendo um paciente em 15 minutos? Era meio cara crachá mesmo, então Sim. não tinha muito o que fazer. Sim. Até porque o convênio exigia isso. Então eu comecei atendendo lá, tava no final, faltava 6 meses para terminar a endócrino mesmo. E comecei atendendo numa clínica popular em Poá, de um amigo meu, da residência de um chefe da cirurgia da residência de clínica que eu conheci lá. Uma vez por semana eu ia pra Poá atender. Uhum. E no Doutor Consulta. Então, comecei tudo lá. Primeiro ano foi indo Que é uma lá. clínica popular também, pra quem tá ouvindo não conhece. Primeiro ano foi indo lá. Depois eu comecei a atender convênio mesmo numa clínica aqui no Itaim. Que é aquela coisa, o convênio já não paga muito, eles ficavam com 60%, passava 40% pra mim. Então, eu também tinha que atender um monte por hora pra conseguir tirar alguma coisinha dali. Uhum. E aí eu peguei e falei assim, eu já tenho um Instagram que tá melhorzinho, que tá, assim, bem posicionado. Não era o que é hoje, mas já tava bem posicionado. Vou começar a tentar atender particular. E aí um dia eu marquei a consulta com o nutricionista, que era um amigo meu de colégio, porque eu tava precisando passar. Isso quanto tempo depois de acabar a residência? Você teve essa jornada nas clínicas Um populares? ano depois. Um ano já tava de pensando terminar, nisso. depois de terminar a residência, um ano trabalhando nesses convênios em clínica popular. Aí passei em consulta com esse meu amigo, eu falei assim, a gente começou a conversar, fazia muito tempo que a gente não se via. Ele falou assim, que legal que você tá aqui, não sei o quê. Começou a conversar, eu falei assim, essa sala aí do lado, ele tava na sala dele, tinha 2 mini consultórios. Eu falei, se essa sala aí do lado, você subloca? Ele falou assim, começa a atender aqui, tá cheio de endócrino picareta, eu não tenho pra quem indicar, eu sei que você é certinha, começa a atender aqui comigo, ele falou pra mim. Meu amigo, nutricionista.
Eu falei assim: "Meu, tá, mas me ajuda, faz um preço bacana". Ele fez um preço, assim, coitado, mega bacana, entendeu? Aham. Que era o que eu podia pagar na época. E comecei. Assim, óbvio, semana não tinha ninguém, tinha outra semana que tinha um só, a outra semana não tinha ninguém de novo. Eu falei assim: "Meu Deus, isso aqui não vai engrenar de jeito nenhum, né". Aí mas ia, continuava indo e tal, marcava, comecei, sei lá, 2 vezes na semana com ele, o resto eu atendia os convênios e clínica popular. Uhum. E aí começava a aparecer, começava a aparecer. E aos poucos eu fui deixar aí primeiro que eu deixei foi aquele de 6 por hora, Tá que era bom. lá no ABC. Aí larguei primeiro, depois fui largando o convênio, fui avisando as pacientes, então uma ou outra foi, o que eu até entendo, porque é mais cômodo ela ir pelo convênio, né, mas assim, Sim. naquela época, naquela transição, uma ou outra foi. E aí, o que veio me trazendo paciente foi o Instagram. E assim, detalhe, a salinha que eu atendia não tinha nem maca. Não tinha Tinha maca? nem maca, quando eu comecei. Porque Ou era um seja, consultório de um sim, nutricionista, sim, a experiência pro paciente é difícil ali, né? entendeu? A sorte é que assim, o que eu preciso palpar tireoide, eu consigo palpar sentada, eu Sim. consigo dar uma escutada sentada, mas não tinha. E isso me constrangia demais. Eu falei assim, gente, será que quem vem aqui pensa que raio de consultório é esse, Que não sabe? tem uma maca. Caraca, essa história é demais, cara. E aí, isso foi mais ou menos uns 2 anos. 2 anos 2 anos. sem maca. Sem, Não, sem imagina. maca. Eu imagino Todo isso. dia eu ficava constrangida É quando eu chegava lógico, lá. lógico, Só que não normal, era né? culpa do meu amigo, né, Sim, coitado? Ele é não, nutricionista, ele pô, não precisa de cara, não maca. precisa O problema é mesmo. meu, entendeu? Sim. E aí, já deu 2 anos, então isso foi 19 mais ou menos. 2019 pra 20. Nossa, como você cresceu rápido, hein? Não foi. Agora eu sei onde você tá, como você tá, que massa. Foi Ah, mais ou menos 19 pra 20. Uma amiga minha, uma colega, não era nem amiga. A gente se conheceu por uma amiga nossa em comum. Uma vez essa minha amiga, que é do Rio, estava aqui jantando aqui em São Paulo, passando o final de semana. E ela falou: "Vamos jantar com um casal de amigos nossos, são médicos também?" Eu falei: "Ah, vamos." E ela me apresentou minha sócia, hoje minha sócia, que é a Bia. A gente se viu só aquele dia, a gente nunca mais se viu. A gente começou a se seguir no Instagram. Às vezes uma comentava o post da outra, bababá. Até que um dia eu postei que eu estava no consultório lá desse meu amigo. E ela falou assim: "Ana, aí onde você atende é legal? Você tá gostando e tal?" Eu falei: "Putz, não, eu quero adoro, só não sair." tem maca, mas Falei: "Não, eu quero sair, assim, tá pequeno pra mim, eu quero uma coisa certinha Isso o agora." consultório já tinha um volumezinho, assim? Bem Bem pequenininho, pequenininho. mas tinha. Então, assim, o meu medo era: eu não vou abrir um consultório sozinha do nada, porque eu não vou dar conta. Entendi. Eu falei assim: "Meu sonho é ter meu consultório, mas assim, sozinha eu não dou conta, aqui em São Paulo e tal." Ela falou assim, aí eu falei: "Quer abrir um consultório?" Aí ela falou assim: "Quero." Eu falei: "Você tá falando sério?" Ela falou assim: "Tô, vamos marcar um almoço?" Eu falei: "Vamos." Caraca, desse jeito? Desse jeito. A gente tinha se visto uma vez na vida. Mas eu sabia que ela era boa também, porque eu não ia me juntar com qualquer pessoa. Lógico, lógico. E aí eu peguei, almoçamos, lembro desse almoço até hoje, claramente, assim. E aí ela falou assim: "Vamos então?" Eu falei: Vamos procurar uma sala." A gente foi procurar a sala, o primeiro que a gente entrou, a gente já amou. E assim, o marido dela é engenheiro, então assim, a obra voou. E aí, foi 2020, 2020, Caramba, que 2021, sorte de 2020. achar alguém assim. 2021 a gente inaugurou a clínica, meio da pandemia, assim, né. Inauguramos em maio de 2021. Cara, foi inaugurar a clínica, a agenda, tipo, fez assim, ó, psh. Eu estava morrendo de medo. Eu Sim. estava num patamar ali que eu cobrava R$ 400 a consulta, 400 e pouco. E fui num patamar que eu comecei a cobrar 700 e pouco. E eu falei assim: "Meu, minhas pacientes vão me abandonar." Eu mais que dobrei, porque eu precisava acompanhar o preço dela. O preço dela já Claro. era mais alto que o meu, porque ela é uns 2, 3 anos na minha frente de formada. Pra não ficar estranho também, né. Lógico. Eu falei assim: "Nossa, não vai rolar, eu vou perder paciente, ninguém vai querer pagar, não sei o quê." Foi trocando o público aos poucos, Isso é isso normal. sim. Mas eu tenho pacientes que me seguem até hoje, que mandam mensagem e tal, fala: "Ai, queria muito passar aí com você, nã-nã-nã." Às vezes eu até, né, abro uma sessão, eu falo: "Vem, passa aqui e tal." Mas enfim, algumas ficaram fiéis, ad eterno, e algumas foram abandonando, que eu entendo. Elas até se explicaram, tadinhas, tipo: "Ó, eu não consigo mais passar aqui, não sei o quê." Eu falei: "Não, mas conta comigo se você precisar." Enfim, e aí parece que foi eu ter mudado de consultório que É isso que eu ia te perguntar, a gente começou falando de servidão, de ajudar o próximo, você acha que a mudança para o consultório te alavancou pela experiência gerada ao paciente ou pelo posicionamento que você assumiu dono de um consultório, uma clínica ou as 2 coisas? Você já parou pra pensar nisso? eu acho que as 2 coisas, mas mais É, pelo posicionamento, é o do tipo, posicionamento, né. meu, ela tem um consultório próprio, todo arrumado, É, planejado por uma arquiteta, tudo executado certinho, não era um quebra-galho, sabe. sim, o posicionamento é tudo, né, é como a gente é Tudo. visto pelo A outro, né. nossa recepção, a gente fez questão, a gente poderia ter 2 consultórios a mais lá, só que a gente fez questão da recepção ser desse tamanho aqui, desse estúdio,
Pro Pra paciente poder chegar e ficar à falar assim, vontade, nossa, impactar, né? que lugar lindo, sabe? É, Então, faz todo sentido. Posicionamento é tudo. A galera acha que é bobagem, é frescura, o paciente quer o resultado do consultório. Não, não, não. Posicionamento é importante. Atrai. atrai, não tem Ah, isso é jeito. futilidade. Não, não, não. A gente falou disso, né? Você tá nessa discussão no grupo da Escola de Mentores? Não tô. Rolou essa Então, discussão essa semana nisso lá. Do que é fútil, do que é posicionamento, sabe? É importante. muito, não A tem depender, a jeito. depender de quem você quer atender, o seu comportamento, seu posicionamento tem total relação com E isso. não só isso, depois que eu abri a clínica mesmo desse jeito, vários colegas médicos começaram a me indicar. É, Que antes não me não indicavam. indicava. Porque o padrão deles e tal, de paciente era outro, eu falava assim, eu não vou mandar eles ali. Infelizmente, Lógico. tem isso também, Mas que entendeu? gosta de você. Do E seu assim, atendimento. médicos que eu admiro muito começaram a me indicar. Eu falei assim, nossa, eu tô no caminho certo, é isso, sabe? Show de E aí bola. agora começou, veio muito pelo Instagram no começo, orgânico. Eu nunca fiz tráfego pago, eu nunca fiz nada. Porque eu não tinha dinheiro na época mesmo. Então, assim, foi no orgânico, das pessoas me repostando, me citando e tal. Porque eu sempre levantei muito essa bandeira da picaretagem, né? Tipo, contra a picaretagem Nossa e tal. bandeira. Exato. Então, eu tenho meu nicho muito bem definido. Então, assim, no começo até ia, quando eu não tinha meu nicho muito bem definido, tipo assim, eu quero anabolizante, não sei o quê. Hoje, Nem quem aparece. senta ali já sabe que eu não passo Ah. hormônio sem ter a real necessidade. É isso. É o posicionamento de novo. Ana, eu queria explorar isso em você, porque eu sei que você tem um Instagram forte. Aliás, vamos falar, porque a Ju até esqueci de dar o Instagram dela. Vou colocar na bio lá. Qual que é o seu Instagram? Conta pra galera aí. Endocrino Dicas. Eu quero falar exatamente disso. O Mas- Instagram dela é Endócrino Dicas. Ela pegou bem o nome, né? Entrou bem Eu tava no na nome. residência quando eu fiz. Foi rápida, porque certamente já tem muitas pessoas devem ter entrado nesse Instagram Querendo o nome, querendo né? o nome e você se apropriou do nome Endócrino Dicas. E você disse que é uma força importante do consultório Endócrino Dicas de atração de paciente. Sim. Como é que foi desbravar? Eu sei que você é daquelas pessoas que desbravaram primeiro esse mercado dos médicos de verdade, né? Como é que foi? Meu, no começo, eu morria de vergonha. Eu não aparecia. Não tinha nem minha foto no perfil. E eu colocava, assim, posts… que hoje é a foto do médico no post e tal. Era fotos X, assim, que eu pegava, digitava do Google. E eu morria de medo. Eu não fazia… Na época, quando eu fiz o Instagram, não tinha nem stories ainda, né? Era Uhum. só post e tal. Um vídeo mais longo. Eu lembro… Eu vou te mostrar esse Entrou vídeo. quando tudo era mato, hein? Eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz… Minha amiga veio me falar isso depois, uma das minhas melhores amigas. Assim, ela falou assim, Ana, olha como você tá tensa. Eu tava assim, ó. Tipo… E às vezes fazendo assim com a mão, zero desenvoltura. Sim. E aí eu comecei a ter essa desenvoltura de começar a falar mais pro público e tal, na pandemia. Porque como a gente ficou todo enclausurado e tal, e já tinha os stories, eu falei assim… Aí minha amiga falou, você tem que começar a gravar pra perder o medo. Igual o lance da venda, você tem que vender pra perder o medo. Sim. Quando vai o primeiro, o segundo vai indo. Não se olha no story antes de postar, posta sem se olhar, porque senão você não vai postar, você vai se achar boba. Sim. E aí eu comecei a me comunicar melhor, começaram a me chamar pras lives na pandemia e tal, comecei a perder o medo. Mas no começo, aí até eu conseguir colocar minha foto no perfil, começar a postar mais foto minha, porque eu tinha vergonha do que os meus chefes da residência de endócrino iam pensar. Porque tem muito isso, Todo tá? mundo pensa no médico, né? É. Porque lá é assim, médico faturando bem, tá fazendo picaretagem. Ou tá fazendo sorinho, ou tá aplicando anabolizante em todo mundo, colocando chip, etc. Então assim, eu morria de vergonha. Por isso que até então não tinha foto minha, não tinha nada. Porque eu falava assim, ai, e se é o chefe… Até quando eu acabei, assim, no primeiro ano que eu terminei a residência ali, eu morria de medo de algum ex-chefe meu olhar meu perfil e falar assim, nossa, o que essa menina tá pensando que ela é? Sabe? Sim. Toda vez que a gente traz essa temática aqui pra mesa, e é legal ouvir de você que, desbravou, tem um Instagram fortíssimo e as questões são sempre as mesmas, assim. É a vergonha, É o o que medo, os outros o medo vão do julgamento achar, dos colegas, o medo do julgamento dos amigos, nem do paciente, né? Não, zero do Mas é paciente. legal saber que alguém que tá tão bem assim, passou por essa etapa de trava, de medo, esse vídeo seu que você… Primeiro eu quero ver, porque um vídeo é muito legal pra você contar isso numa aula, assim, mostrar, olha como é que era, olha A como é que linguagem é, corporal. a linguagem corporal, a evolução que você teve, realmente é impressionante. Legal, olha, o tempo tá correndo. Tem que ficar de olho no tempo pra não ficar muito longo. Eu tô adorando essas histórias, assim, você fala muito bem, né? Muito bom, né? Ana, me conta um pouco assim agora como você chegou até mim. Me lembra essa história aqui, como é que você chegou? Foi por causa da clínica Miva? Foi uma necessidade da clínica? Conta como é que foi a relação da Ana com a Empreendedoc, pra galera saber. Meu, foi também do nada. Eu falo, as coisas boas são do nada, né? Assim, igual eu me juntei com a minha sócia, do nada. Sua sócia é do nada, meu. Do nada, né? Esse foi do nada mesmo. E assim, a gente se dá muito bem. Porque ao mesmo passo que eu sou metódica, chata, cri-cri,
ela já é mais tipo: "Ai, tá bom, Ana, vai, faz". Se complementam. Exato. Então o que eu não faço, ela faz, o que ela é ótimo. Mas enfim, você foi uma coisa que, assim, uma amiga minha, a Fer, que hoje tá na mentoria, Sim, endócrino também, sim. me mandou uma mensagem falando assim: "Ana, eu vou nesse summit aqui em São Paulo, vai ser bom pra gente se encontrar. Faz inscrição, vai você também". Eu falei: "Ah, Fê, legal, tô morrendo de saudade, vou me inscrever". E aí entrei na comunidade, que até então não estava na comunidade. Na Ela me falou comunidade do WhatsApp. isso, ela me falou do summit, ela falou assim: "Ó, entra aqui no grupo, eu vou falar pra você de você para o Carlos, pra ele te aceitar no grupo, né, porque não é qualquer um que entra, blá-blá-blá". Aham. Beleza. Entrei no grupo, vi um vídeo ou outro, porque eu não tinha tempo, você é imparável, né, você é unstoppable, é uma coisa, assim, maluca. Eu falava: "Gente, ele manda muito vídeo, eu não dou conta de ver tudo", E sabe. esse vídeo que ela tá fazendo é não é da mentoria, não, é da É, comunidade do é, WhatsApp. exato. E aí, eu me matriculei no summit. Quase não fui, só que aí foi um abril bizarro no consultório, que assim, foi muito ruim o faturamento, assim, muitos pacientes marcando. Eu falei assim: "Gente, que isso? Eu tô voltando pro primeiro ano de consultório, lá atrás, quando eu sublocava do meu amigo". E aí eu peguei e falei assim: "Não, preciso entender o que tá acontecendo, o que que eu tô fazendo de errado". Até hoje foi super orgânico, será que agora é hora de eu fazer tráfego pago, de eu fazer Google? Não sei. Quase não fui, mas aí por conta de abril ter sido ruim, eu falei: "Eu vou nesse negócio e Tá ver vendo qual é". as Nem energias te conspirando a conhecia favor. direito. Pra mim, assim, quem é Quem é Carlos essa pessoa? Neto? Não Sério mesmo? faço Você foi até ideia, lá, juro pra você. tipo, Sem totalmente saber de fato quem você era. Eu só sabia que você ajudava médicos no consultório, mas eu não sabia do seu histórico, não sabia nada. E fui. caraca, E não sonhava em mentoria. Eu nem sabia que você dava mentoria, não sabia nada. Fui, achei incrível o summit, foi assim, foi massa. explodiu meu cérebro, alugou um triplex na minha cabeça. Achei muito bom. E aí, na hora, eu fiquei sabendo da mentoria, né, quando terminou o summit, você apresentou a mentoria e tal, eu falei assim: "Não, mentoria". Falei: "Será?". E eu fiquei lá, né, naquela coisa, eu falei: "Não, meu, se o evento foi desse jeito, o evento de um dia foi desse jeito, o que que não é a mentoria?". Aí aquela coisa, né, vi o valor, aí eu falei: "Putz, será? Não vou conseguir pagar, não. Vou falar com meu marido", né, até eu fiz aquele Pix compromisso e tal. Aham. No outro dia conversamos, fiquei morrendo de medo, né, depois Dá daquele dia no medo. restaurante, né, que você fala, né, que você estava na calçada do restaurante, Aham. eu falei: "Será que eu vou dar conta, sabe, de assumir esse compromisso Nossa, eu vou comigo contar essa mesma?". história, que essa história é boa. Porque eu estava morrendo de medo, eu falei assim, porque lembra, eu te falei essa frase: É, "Caro não é um sapato da Chanel que você paga R$ 7.000, mas você usa ele até rasgar, sei lá, tem um sapato caro que dura 10 anos. sim, Caro é o que você paga R$ 300 e que na primeira usada já soltou a sola". sim. Eu falei: "Eu acho que vai valer o valor que é. Só que será que eu vou conseguir Executar, né. executar?". E o que que fez você na hora falar porque essa calçada, ela estava meio dentro, meio fora, ficou meio na dúvida se vai, não vai, entrou, depois falou: "Não, não sei se eu vou". Aí eu estava entrando no restaurante, falei: "Não, espera só um pouquinho". A Thaís entrou com as crianças, falei: "Deixa eu ligar pra uma pessoa aqui, que eu quero saber se ela tá". O que que fez? Você falou: "Não, eu vou, vai". Não, você me convenceu. Você é muito bom no que você faz. Sério, Obrigado. não, assim, como tudo, assim, dá pra ver. Como pai, como marido, como médico, como mentor. Eu falei assim: "Não, ele vai me botar no lugar certo". Então, Ganhei a confiança. é. E o que que mudou pra você desde esse treinamento? Você tá quantos meses na mentoria? Maio eu não conto, vai, porque É, maio teve você aquela tinha uma viagem, viagem, eu lembra que a não gente entrou e começou depois, é vamos verdade. colocar junho mesmo, Então né. a gente tá gravando em setembro, junho, comecinho de setembro, né, junho, julho, agosto, 3 3 meses, meses só. é. E aí, o que que mudou? Meu, destrava, estoura a ponte, não volta mais. É essa frase que eu tenho na minha cabeça, assim, mentalidade, muito, mudou muito, porque a gente na medicina, a gente é criado como servo de Deus, né, que a gente não pode cobrar, que é feio cobrar, que tem que dar olhadinha de exame, que tem que dar opinião, que tem que não sei o quê. E aí a gente fica com muito medo do cobrar, né. Só que quando você passa a ver o seu verdadeiro valor e você vê que tem poucos médicos como a gente, sem querer me achar nem nada Não, disso, não, mas mas pode tem falar, mesmo. apropriar-se mesmo. É. Então você fala: "Não, vale a minha consulta de 1 hora, eu converso com o paciente, eu entendo a rotina do paciente, eu quero saber da família dele, o impacto que a família dele tem na vida dele", entendeu? Então assim, a mentalidade mudou muito, tanto nesse ponto de valores, assim, de não ter vergonha, porque o que a gente faz é uma coisa Uma importante. grande E transformação, e né. assim, a gente não é sacerdote, a gente também tem conta pra pagar, Pô, e então é tem isso, muito. entendeu? Muitas, inclusive. E, assim, tá no meio de médicos que tá na mesma vibe, sabe, isso é muito importante, aquela coisa do ambiente moldar, assim como a residência te molda mais reativa, esse ambiente te molda mais próspero.
Então, acho que É, isso é muito importante. E ver que você não tá sozinho no caminho. que massa. Sabe que quando eu faço reunião que as pessoas têm interesse em entrar, né? Eu tento evitar falar isso. Porque, sei lá, acho que parece meio picareta. Tenho muito receio da picaretagem, né? Eu defendo essa bandeira na medicina e nas mentorias também, Uhum. né? Então, falar de mentalidade, falar de ambiente numa reunião que a pessoa tá pra entrar, É meio é coach meio que não coach sabe de demais. nada, né? Ela sabe dizer, tá bom, legal, esse papinho. Só que eu sei já, eu tenho muita consciência que esse é um ROI da mentoria absurdo. Tem o ROI financeiro, cresce o consultório, né? Começa a ter vendas, tudo bem, administrativo. Mas o ambiente que a gente construiu ali, né? E a mentalidade, eu sei que é uma coisa. Só que é engraçado que, infelizmente, eu não posso levar isso pra quem tá de fora. Só quando a pessoa experimenta que ela É. sente. Eu acho que o mais importante que você perguntou também é voltar a ter aquele prazer do começo da profissão, sabe? Que você tá Isso é bem assim, como ouvir também. todo vívido ali, animado. E aí você vai dando uma minguada, né, ao longo Sim, lógico. da carreira, né? E aí depois eu, que voltei de 2 gravidezes praticamente emendadas, vi o consultório ali mais devagar, mais desanimada, sabe? Você voltei a ter ânimo, assim, aquele ânimo que eu tinha logo no começo da profissão, sabe? Incrível. Isso é incrível Isso é ouvir. muito bom. Eu É. lembro, um tio meu, que era casado com a minha tia, ele era ortopedista. Ele um dia estava, sei lá, no 3º, 4º ano da faculdade. Ele ganhou uma caneca de um representante escrito eu, coração, medicina. Uhum. Ele falou assim: "Tô, Aninha, pra você que tá apaixonada pela medicina ainda". Aí eu olhei Nossa, assim, eu que falei assim: triste, "Nossa, né? que, né?". Eu falei: "Eu não acredito, eu não vou ser essa médica um dia", sabe. E aí eu estava quase sendo essa Chegando nesse médica, nível. entendeu. Aí eu falei assim: "Nossa, meu tio, a caneca", eu tenho a caneca até hoje, tá. Aí eu falei assim: "Não, eu não vou ser essa pessoa, Ah, porque de médico assim tá cheio". tá cheio. Porque vai acontecendo coisas que você vai minguando, A sabe. falta de resultados, o ambiente que nos colocam de trabalho. Você vai A descansando, né? falta de De valorização do médico, eu reconhecimento, acho falta de isso muito, por mais reconhecimento. que eles às vezes enxerguem seu valor, é aquela coisa, tipo, ai, eles não querem gastar com consulta. Ah, Esses dias mesmo, uma paciente minha falou assim: "Ai, mas eu não vou marcar outra consulta, porque senão eu não vou ter dinheiro pra comprar um Mounjaro". isso Aí eu: é. "Mas você tem dinheiro pra comprar um Mounjaro? Você não vai pagar a consulta pra, tipo, entender melhor como É, que você vai usar o medicamento, se eu vou aumentar sua dose ou não, como que tá teu peso, como tá sim, tua sim, sim. composição É corporal?". cultural, às vezes, até, né? E aí vai desgastando, o médico vai ficando desiludido. Nossa, eu converso com o médico, já ouvi isso, já ouvi tanta coisa. Você imagina quanta coisa eu já ouvi, sabe? Médico querendo abrir franquia de restaurante, ou largar tudo, Largar trabalhar no mesmo, mercado, é. largar, trabalhar no comércio. Ou infelizmente hoje já isso é bem realidade, né? Sim. Ô, Ana, eu amei nosso podcast, Nossa, eu cara. ficaria mais Não é muito gostoso fazer isso aqui? muito, É ficaria muito horas massa. aqui Vamos criar o seu falando então? mais. Vamos criar o Endócrino Dicas Podcast hoje? Vamos nascer aqui um podcast novo? Será que alguém vai assistir? Lógico que vai, com Hoje em dia as certeza. pessoas estão tão imediatistas. Nem vídeo do Instagram de 1 minuto Não, mas a elas galera veem. vai assistir. Vamos ver, dá pra saber quantas pessoas ficaram até o final, eu te conto. Vamos ver. Galera, é isso. Dá de novo seu Instagram pra galera te achar. É Endócrino Dicas. Eu atendo no Itaim, na Pedroso Alvarenga, mas vai mudar Vai pra mudar. perto. É 1 quarteirão de distância, E a clínica Miva é com 2 Vs. 2 vezes. É. Procura aí se E aí você eu e minha quer. sócia, gineco. Tem o Nutri que atende lá, que hoje é meu Nutri amigo meu. É aquele? É. Do consultório sem É, maca? puxei ele pro meu Caraca, aí consultório. fechou. Você colocou maca na sala dele? Ele tá na minha sala, ele tá na minha sala. Boa. Então, assim, ele é maravilhoso. Eu queria ele Que comigo top também, isso porque daí. ele é Nutri de verdade também, sabe? Não é aquelas Não, e outra coisas coisa, bizarras de ele foi Nutri. muito importante nessa história. Foi. Vai ser legal Quando eu ouvir fiz isso. o vídeo de despedida, né, falando que eu tava mudando de clínica e agradecendo ele, eu quase chorei no vídeo. É muito legal ele ver esse podcast. Depois manda pra Não, ele. eu agradeço de coração ele ter acreditado em mim e ele É. acreditar em mim até hoje. E ele é um profissional maravilhoso também. Tá junto com vocês. Show de bola. Galera, é isso aí. Se você curtiu, curte a blogagem. Curte aí, comenta mesmo pra eu ler o comentário que você tá escrevendo pra mim. Manda pra quem precisa ouvir. Se você não tá na nossa comunidade do Instagram, do WhatsApp, escreve comunidade nos comentários. Eu vou olhar com carinho se você tem o nosso perfil e te coloco nessa comunidade que ela foi onde ela me conheceu também, tá bom? E bora que está Vale entregue. que ele entrega ouro ali, viu, gente? A comunidade Não é pago nada, mas ele entrega coisas preciosas ali dentro. E na mentoria, então, aí. Seria outra história. Next level, assim. Muito bom. Obrigado, Aninha. Foi show de bola. Obrigada a Adorei. você. Um beijo. Obrigada a você. Beijo. Boa, galera. Bora pro próximo que está entregue.